Tô de volta. Olha, daqui a pouquinho eu vou rezar com você o Salmo 28. Eu já rezei a missa aqui, você acompanhou, né? De manhã nós rezamos a missa juntos aqui e depois rezamos junto a novena. E você sabe que a estrutura da liturgia ela é maravilhosa, né? Nós estamos esses dias lendo o relato da criação, como Deus criou todas as coisas, depois criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, depois o pecado entrou na história da humanidade, a história de Caim e Abel. Hoje começou a falar um pouco do dilúvio, e depois os salmos estão sempre assim em sintonia com aquilo que está sendo apresentado na primeira leitura. Durante a semana a gente consegue perceber isso com muita clareza, é como que um elo de ligação entre aquilo que está sendo lido na primeira leitura, aí o Salmo está ali ligando com o Evangelho e dá aquela orientação maravilhosa para a gente fazer as meditações da Santa Missa. E aqui no programa Você Pode Ser Feliz, você tem a oportunidade que a gente medite exclusivamente sobre o Salmo. Daqui a pouquinho eu vou meditar, vou rezar com você, vou meditar o Salmo, mas antes eu quero pedir você para ligar para cá, liga para cá, 19 3871 9620. É muito melhor quando você participa do nosso programa, 19 3871 9620, para você fazer aqui a sua participação no nosso quadro Que Santo é Esse? Eu dei a primeira dica. Eu falei assim, olha, esse coraçãozinho aqui, ele já entregou quem era, para mim, porque eu gosto muito e não pode, todo mundo na igreja gosta dos ensinamentos desse santo. Mas a segunda dica e a abertura aqui de mais um quadrinho, vou abrir mais um quadrinho para você, e a segunda dica, você já vai saber quem é, só falta falar aqui quem é, mas veja lá, vamos lá ver a segunda dica. Sua mãe nunca desistiu de sua vocação e sempre falava da pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Quem será que é esse santo aqui? E tem outra coisa importante, olha, ele foi batizado na vida adulta. Quem será que é esse santo? 19 3871 9620, para você ligar para cá e participar comigo do nosso quadro Que Santo é Esse? No final do programa eu vou sortear quem está participando aqui comigo, vou ligar para sua casa e nós vamos rezar juntos, e eu vou pedir uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Vamos rezar? Vamos nos colocar diante do Senhor em oração com a riqueza da Palavra de Deus? Eu gosto de lembrar sempre o seguinte: há um tempo que as pessoas acabavam na Santa Missa desprezando o Salmo de resposta. Sabia disso? Mas como pode, padre? Sim. Algumas pessoas começaram a usar algumas criatividades na Santa Missa e que acabavam deixando de lado o Salmo, porque achavam que podia ser substituído por qualquer uma outra música. O Salmo de meditação ou o Salmo responsorial poderia ser substituído por um cântico de meditação. E oficialmente isso é proibido, porque o Salmo é palavra de Deus. Como é constituída a liturgia da palavra? A liturgia da palavra é constituída pela primeira leitura, o Salmo de resposta e o Evangelho. Isso para a missa semanal. Para a missa de domingo, primeira leitura, Salmo de resposta e segunda leitura e o Evangelho. É o conjunto que forma a liturgia da palavra, com outros elementos também, mas o conjunto de leituras que forma aí a liturgia da palavra, a primeira parte da Santa Missa, que é chamado de o Grande Banquete. Aliás, são duas mesas distintas que formam um só ato de culto, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A mesa da palavra, ela é tão importante quanto a mesa da Eucaristia. É alimento que nos é dado pela palavra de Deus. Então, se a gente não se alimenta da palavra de Deus, a nossa fé vai minguando. E aqui, então, já é a primeira dica para você saber se a sua fé está crescendo, se ela está ali estatizada, parada, ou se ela está diminuindo. Como é que você pode medir isso? À medida que você alimenta a sua vida com a palavra de Deus, quanto mais alimentada a sua vida de fé, mais você vai crescendo na fé, mais você será capaz de enfrentar as dificuldades do dia a dia com a força da fé. Então é preciso saber sempre disso. Quando você deixa de alimentar a sua vida de fé, é como a sua saúde física. Deixa de dar o alimento, vai começando a ficar fraco, a ter doença e vulnerável a todas as outras coisas ruins. Deixa de dar alimento à sua fé, aí você vai começar a sofrer muito, porque a sua fé adoecida
você vai ficar vulnerável a todas as tentações e não vai conseguir vencer. Esse que é o diagnóstico. Vulnerável nós sempre estamos, mas pela força da fé nós conseguimos vencer. Sem fé, a vulnerabilidade vai fazendo com que a gente caia na tentação, que trilhe o caminho do pecado e fique doente espiritualmente. Então eu quero rezar com você, pedindo que o Senhor te conceda muita bênção, muita graça para você e para toda a sua família. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória que devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor quem domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Quando você lê esse salmo ou reza esse salmo, a primeira coisa que você descobre é a vocação, o chamado que Deus nos fez. Naquela relação perfeita de intimidade do homem para com Deus, nós somos chamados a adorar o Criador de todas as coisas, a reconhecê-lo como o Senhor, o Deus poderoso, o Criador. É assim que fomos criados, para ter uma relação perfeita de amor, de amizade para com Deus. O pecado entrou na história da humanidade, rompeu com isso, mas se você ler lá o livro do Apocalipse, você vai entender que a graça da redenção que foi manifestada para a nossa vida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é para recuperar essa relação de amizade e nos colocar diante do trono do Cordeiro numa perpétua adoração, porque é a realidade do reino dos céus, a realidade da bem-aventurança final. Mas veja, há um reconhecimento primeiro de quem nós somos. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Nós somos chamados, primeiro criados para viver de fato numa relação perfeita como filhos verdadeiros. O pecado nos tirou da relação da graça, depois nós somos adotados e inseridos na vida divina numa adoção filial por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para reconhecer que não há outro Deus além do Senhor. Mas o Salmo faz uma convocação dizendo: filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Somos chamados à adoração, a reconhecer quem é Deus. Todos os homens e mulheres são chamados à adoração. Lembra que o sacrifício de Abel foi mais agradável que o sacrifício de Caim? Seja pela modalidade do sacrifício, a modalidade do sacrifício que ele ofereceu, e seja também por ter um coração íntegro, por ter um coração agradável a Deus. Isso é espírito de adoração. Adorar ao Senhor, oferecendo a Ele sempre um sacrifício de louvor a partir de um coração cheio de gratidão, um coração agradável a Deus. Mas depois chama-nos a um reconhecimento da presença de Deus na obra da criação. São Francisco fez isso de uma maneira maravilhosa, reconhecer a presença de Deus na obra da criação. E o salmista diz: eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, a voz do Senhor majestosa. Reconhecer em cada elemento da criação a presença majestosa de Deus. Sabe por que isso é importante? Porque também a gente vai sabendo se relacionar com a obra da criação. Quanta coisa a humanidade tem sofrido porque o homem não sabe se relacionar com a obra da criação, não sabe se relacionar com a natureza. A natureza é poderosa e ela também responde com poder quando ela é agredida. Mas à medida que a gente reconhece a voz de Deus na obra da criação e contempla a majestosa criação de Deus, a gente aprende a se relacionar e a respeitar a obra da criação.
Mas como eu disse que o Salmo de Resposta ele está assim numa perfeita harmonia com aquilo que a Sagrada Liturgia nos apresenta, porque faz parte da liturgia. Olha aqui como que termina o Salmo, dizendo assim: é o Senhor quem domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. É assim que nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor. O Senhor quem domina os dilúvios, portanto, tudo aquilo que aconteceu e que você ouviu hoje na Santa Missa, vai continuar lendo ainda esse relato durante essa semana, é obra de Deus. Deus que vem ao encontro do ser humano. É verdade que no momento ele ficou muito bravo por causa do pecado que estava ferindo lá o coração de Deus, porque não tinha criado o homem para o pecado, mas para a santidade. Mas ele mesmo usou de misericórdia porque encontrou um justo, encontrou um coração que lhe era agradável, foi o coração de Noé. Vamos aprender a reconhecer o Senhor na obra da criação? Aprender a reconhecer Deus em tudo aquilo que nos cerca? Deus está presente em todas as coisas. É claro, a gente não pode cair em erros que já cometeram algumas pessoas na história da igreja, de achar que Deus está presente só na natureza. Não, não é isso. Mas na obra da criação, nós reconhecemos a presença de Deus. Vamos rezar pedindo essa graça? Que o Senhor nos leve a um reconhecimento da sua presença na obra da criação, para que, em sintonia com a obra da criação, respeitemos a obra-prima de Deus e, sobretudo, respeitemos o ser humano. Senhor nosso Deus, nós te pedimos humildemente, dá-nos a graça da sabedoria, a sabedoria que leva-nos a um aprendizado de humildade, porque a sabedoria sempre habita e somente num coração humilde. Dá-nos a graça da sabedoria para saber reconhecer a Tua presença, Senhor, na obra da criação. E com esse reconhecimento da Sua presença, saber nos relacionar também com todas as coisas criadas, para que respeitemos a natureza e respeitemos o ser humano. Senhor, não permita que o pecado domine sobre nós, para que, além de agredir a nossa vida, agrida também a relação comunitária, a relação com a natureza. Dá-nos a graça da santidade, conduza-nos pelo caminho da santidade e abençoa-nos, Senhor, para que saibamos respeitar o próximo e respeitar a natureza. Quero abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a sua vida para que você tenha sabedoria de Deus e saiba reconhecê-lo presente em todas as coisas. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, eu fico muito feliz em poder partilhar com você, partilhar a palavra de Deus, partilhar os elementos fundamentais de fé. E eu já comecei te dando algumas dicas aí. A primeira dica, alimentar a fé com a palavra de Deus. Deixar de alimentar a fé com a palavra de Deus é diagnóstico para entender que ela está esmorecendo, caindo. E aí, meu filho, é longe de Deus, com certeza, se você não alimenta a sua vida de fé com a palavra de Deus. Então, comece a ler a palavra, comece a prestar atenção na liturgia da palavra da missa e na pregação. Vai fazer muito bem para a tua vida de fé. E aí, quando chegar o tempo da aprovação, você vai poder dizer assim: minha fé é a minha força. Então, quero contar com a sua participação. Você vai ligando para cá no nosso telefone 1938719620 para a gente conversar, para você deixar o seu pedido de oração e para você participar comigo aqui do nosso quadro Que Santo é Esse? Eu já dei a segunda dica para você, dizendo assim que a mãe desse grande bispo e doutor da igreja nunca desistiu da sua vocação, sempre falava da pessoa de Jesus Cristo e da beleza da fé cristã. E aí, numa busca intensa pela verdade, um dia ele se encontrou com a verdade que deu sentido para a sua existência. Demorou, mas ele se encontrou. Quem será que é esse santo? Liga para cá no nosso telefone 1938719620 para você participar comigo, deixar o seu pedido de oração. Estou aqui ansioso para ler a sua participação e também para que você participe aí do nosso quadro Que Santo é Esse? Vou dar uma pequena pausa aqui, é muito rápido, daqui a pouquinho eu volto para continuar dando as dicas de como você crescer na fé. Já já eu volto.